mentes aquietadas, oremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que a palavra é tua. Que seja abraçado por cada um de nós aqui. Da família evangélica. Boa noite a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer penhoradamente esse convite desse amigo querido Edson Gomes, que sempre tem feito convites a mim, e aí reiteradas vezes a gente tem tentado encontrar uma agenda compatível, e ele, com a paciência de sempre, não desiste, e eu também não desisto. É verdade que inicialmente o centro espírita que eu ia era um outro, e hoje eu vejo um convite de uma outra casa chamado Grupo Espírita Momento de Francisco. Grupo esse, ou Caravana Momento Espírita, né? Caravana Grupo Espírita Momento de Francisco. Eu não conhecia esta casa, eu não sei onde fica, ela está voltando nesse momento de pandemia, veja quantas benesses a pandemia pode ter trazido, né? O resgate de uma casa, onde vocês estavam com ela no momento em reclusão, e ela retoma e renasce, com a proposta de trazer o Evangelho do Cristo através do Espiritismo, que é o Consolador Prometido, para que possa alcançar mais corações. E agora, olhando aqui vocês no Google Meet, bem cheio, né? Inicialmente tinha pouca gente, agora eu estou vendo aqui um monte de gente sentado nas suas poltronas, estou vendo aqui Francisca, está aqui dizendo Francisca Nadiez, Lourdes, Ivanete Rosa, Nilzete, Cosete, Marlene, Marcos Santos, Marli, Marlene, Luciano, Rita, Edivaldo Macedo, meu Deus, é muita gente. Edilamar, Eliana, eu pensei que ia ter só 5, 6 pessoas. Sérgio Cadori, Socorro. É a família evangélica. Rapaz, é uma galera. Solange, ainda tem mais. São quantas pessoas aí que eu não estou nem conseguindo botar na tela aqui do computador? Tem mais de 40, né? Já estamos em 60. Mentira! Não, eu não estou acreditando. O que é isso? É todo mundo frequentador? É todo mundo frequentador do centro? Aqui da live. Todo dia. Mas, cara, nem comporta na tela do Google Meet, porque o Google Meet só comporta 49, eu estou vendo aqui que tem mais 25 pessoas de fora. Então eu fico muito feliz, Edson, por esse convite. E eu estou retransmitindo aqui no meu Instagram, porque as pessoas não têm o link, né, para a palestra aqui do centro. Então eu estou aqui falando também para o pessoal do Instagram, Nay Guimarães, que entrou aqui, minha tia Ivone, ela é Ilza. Por enquanto 3 pessoas estão entrando, mas que essa live vai ficar guardada para que outras pessoas possam também ter acesso ao conteúdo que eu vou entregar de um tema tão importante que eu estava escutando há pouco, nosso querido irmão Arthur Valadares, que ele tem justamente no YouTube, no canal dele, né, do YouTube, falando sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. E ele tem, assim, uma dedicação desde o capítulo 1 até o capítulo que vai finalizar o 180, ele não chegou ao final ainda, salvo engano, e eu estava escutando ele falando sobre esse capítulo que é o 106, Dar. Para quem não conhece, claro que vocês aqui conhecem, mas outras pessoas vão ver esta gravação a posteriori, é um livro que faz parte da coleção Fonte Viva. Caminho, Verdade e Vida, foi psicografado por Chico Xavier, da Lavra Mediúnica de Emmanuel. E é um livro tão profundo, mesmo na sua síntese ele consegue ser extremamente profundo. Essa é uma das características de Emmanuel, né? Que em poucas palavras ele diz muita coisa. Enquanto eu, em muitas palavras, não consigo dizer quase nada, Emmanuel, em poucas palavras, diz muito. Tem aquele que fala pouco e diz bastante. Eu falo muito e não digo quase nada. Estou tentando peneirar numa live de 50 minutos minha. Se você peneirar, dá 5 minutos de contribuição. Eu já fiz essa análise. Eu digo, nossa,
é muita embromation, é muita enrolação, porque eu não tenho muito conteúdo, mas tenho tentado servir ao Cristo naquilo que eu consigo alcançar. E hoje nós vamos falar sobre dar. É o verbo dar. Exatamente o verbo dar. E vale a pena ler, porque é uma página muito pequena e a gente vai fazer a interpretação a partir da leitura de cada parte do que eu vou compreendendo e trazendo aqui para vocês. Vamos lá. Em primeiro lugar, ele vai abrir com a passagem do Evangelho de Lucas, onde lá no capítulo 6, versículo 30, Lucas vai trazer uma fala de Jesus, que disse: "E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir." Pronto, para aí. Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 30. Emmanuel pega o versículo de Lucas e desdobra em uma página e meia, uma frente e um verso de um livro pequenininho como esse, que dá isso aqui mais isso aqui. Termina, tá vendo? Pequenininho. E eu vou desdobrar isso aqui para vocês e trazer a minha interpretação, fazendo pontes com a minha experiência na arte de ajudar pessoas. Eu acabei um curso recentemente com Andrei Moreira, um confrade, palestrante, expositor espírita de Minas Gerais, foi presidente da Associação de Medicina e Espiritismo, tem livros publicados como Cura e Autocura, Autoamor, é uma grande contribuição para o movimento espírita. E ele também é constelador familiar, como eu também sou, e eu converso muito com ele, eu fiz cursos com ele online, eu fui para Belo Horizonte o ano passado, 2 anos atrás, vou agora de novo para um curso de aprofundamento em constelação com ele, Juan Garriga, que é um espanhol, e eu fiz um curso com ele chamado A Arte da Ajuda. O nome do curso é A Arte da Ajuda, que está sendo dito e feito agora com Roberto Lúcio, que vocês também conhecem, outro trabalhador, médico, psiquiatra da Federação Espírita lá do estado de Minas Gerais, foi presidente da Associação de Medicina e Espiritismo, já fez palestras aqui na Federação Espírita, tem vários livros publicados pela AME Brasil, então é um grande expositor espírita e trabalhador da Seara do Cristo, com livros publicados, é um médium de psicofonia, da comunicação do Dr. Bezerra de Menezes. Esse curso de Andrei está sendo feito os dois, tanto o Roberto Lúcio como o Andrei Moreira. E foi um grande aprendizado para mim, como uma pessoa que cuida de pessoas e que tem uma ONG, que trabalha também no serviço de voluntariado, que tem uma função de ajudar, de dar, no sentido amplo do que é a palavra dar, no sentido de doar, dar-se por inteiro, né, que vocês podem conceber o dar sem discriminação, mas que deve haver o bom senso. E foi isso que eu aprendi. No curso Arte da Ajuda, eu entendi que eu estava ajudando, às vezes de forma irresponsável as pessoas, às vezes de forma inconsequente, às vezes de forma inconsciente. E a gente pensa, se interpretar ipsis literi, o que está escrito, a gente tem que dar indiscriminadamente. E esse é um equívoco que cometemos quando fazemos a interpretação através da letra que mata e não do espírito que vivifica. É importante que a interpretação seja feita com a inspiração dos benfeitores, com o conteúdo do self e não do ego. Porque se você lê pelo ego, você interpreta pela persona, você interpreta por aquilo que é a periferia do entendimento. Quando você medita nas palavras do Cristo, mesmo na limitação em que nos encontramos, é importante que nós façamos o contato do silêncio interior para que essa conexão com a palavra seja dada a partir do self. O que é o self? A centelha divina. Na linguagem junguiana, self. Na linguagem budista, pode ser na hinduísta, Atman, o si mesmo, o Cristo interno, o Buda interno, o que quer que seja, essas denominações falam do divino que nós trazemos em nós. Para interpretar então as escrituras, muitos fazem a partir do que eles consideram que é o correto. E às vezes interpretam, escrevem aquilo que eles entenderam e não foi o que Cristo disse. O Lucas, o João, o Mateus e o Marcos fizeram a interpretação a partir do entendimento deles, claro que inspirados pelos benfeitores e pelo próprio Messias. O Paulo de Tarso, os Atos dos Apóstolos, tudo aquilo é uma letra do momento histórico com o viés da interpretação de cada um daqueles apóstolos e que cometiam algumas vezes alguns deslizes. E a gente pega o pé da letra, e se for pegar o pé da letra o que Jesus disse, a gente iria fazer o que ele disse: seu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Se sua mão é motivo de escândalo, cortai. Quem vai cortar a mão? Literalmente. Quem é que vai arrancar o olho? Literalmente. Então, quem é dogmático vai pegar a palavra e vai interpretar do jeito que está escrito, tem que ser assim, e não cabe. Em pleno século XXI é preciso fazer uma interpretação das escrituras de acordo com a linguagem do século XXI.
Jesus trouxe a linguagem dele sobre a forma de parábola, a gente vive o momento do mês de dezembro do seu nascimento, e é preciso que nós resgatemos o Cristo em nós, fazendo essa conexão com o divino que habita em cada um, e não fazendo leituras de periferia, interpretando ao pé da letra o que está escrito, sem compreender que a gente não tem o grau do alcance do que Cristo quis nos dizer, mas que ao mesmo tempo é preciso ter um pouco de bom senso. Então, se a gente pega ao pé da letra e dá qualquer que te pedir, você vai pedir, você tem que dar. A qualquer que te pedir, você tem que dar. E ao que tomar o que é teu, tomou o que é teu, não lhe tornes a pedir. Se você para por aí, você vai interpretar o pé da letra, você tem que dar tudo. E não é isso o que o Cristo deu, porque ele mesmo exemplificou por vários momentos, e na leitura da passagem, eu vou trazer aqui as passagens do Evangelho, onde ele dava, às vezes, não dando. Porque o dar literal, que a gente entende, é pegar aqui esse estojo, eu entrego, você me pede, Flávio, me dê seu estojo, eu vou e dou. Eu posso não dar o estojo e dar algo ao outro, dar uma lição, dar um ensinamento, dar uma reflexão. Isso vai ser visto em vários momentos da nossa vida. Então, quando Emmanuel vai interpretar a passagem de Lucas, ele começa: o ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Ninguém condena isso. E Jesus deu o tempo todo, que chegou a dar a sua vida em holocausto, para nos libertar no sentido do que é o desapego até a própria existência física. Ele não se desapegou da vida, porque ele não morreu. O corpo, ele se desapegou. Aquele personagem Jesus, o homem, o ungido, o Cristo, desapegou. Mas ele, enquanto ser divino e crístico, continuou, além do corpo. Então, olhando Jesus como homem, como ser humano encarnado, que viveu a experiência das injunções da carne, onde ele ficava triste, onde ele tinha raiva. Ele tinha raiva. Eram emoções, está lá no Evangelho. Estuda o Evangelho, chegava nos vendilhões e expulsava os vendilhões do templo. Aqui na casa de meu pai não é lugar de vender. Era raiva. Só que a raiva de Jesus era uma emoção que era canalizada como elas devem ser utilizadas. A tristeza, quando ele via que Judas entregava a ele, traía. Quando ele sabia que Pedro ia negar, ele ficava triste. Várias passagens. Eu acabei de ler ontem o livro Luz do Mundo. Eu estou lendo a série toda de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, Luz do Mundo, Pelos Caminhos de Jesus, a série toda. E ontem eu acabei Luz do Mundo. Que livro lindo! E eu queria ler o final e até pegar agora, deixa eu ver se eu trouxe para cá, está aqui, ainda bem que está aqui. Se der tempo, eu vou ler a última passagem do livro, onde Jesus não deu, e deu. Porque eu só vi os exemplos dos 10 leprosos que pediu para curar, ele curou, só voltou um. Eu vi a mulher hemorroíça que ele livrava daquilo, a mulher tocava no manto e se livrava daquilo. Ele dava sempre, estava disponível. Ele consegue pegar o paralítico e botar para voltar a andar. É o cego que volta a enxergar, ele pega a saliva e faz. Ele fazia várias coisas que eram demandas daqueles homens tão atrasados que precisavam ainda do alimento do corpo e ainda da construção corporal funcionando. Mas tinha uns que ele não dava o que era pedido. E esse exemplo do Luz do Mundo, que finaliza o capítulo, que me emocionei, quase eu choro, eu vi que exemplo que vale a pena te ler para você. Está aqui entrando no meu Instagram, a Mônica Fontoura, e outros que passaram por aqui também saíram, mas depois eu disponibilizo no meu canal. Vocês que importa que estão me seguindo aqui, me olhando aqui no Meet, mais de 60 pessoas, meu Deus, uma galera. Então vamos construir o pensamento e se tiver um tempo no final eu abro para vocês fazerem intervenções, que eu acho importante essa troca. Mas vamos lá. Na perspectiva, portanto, do dar, é preciso vocês entenderem que às vezes Jesus não dava o que os outros pediam. E mesmo assim ele estava dando. Porque no final do livro, vocês vão ver a história, a mulher pediu para voltar a andar. E ela era paralítica. Luz do Mundo. Luz do Mundo. O nome dela, que é muito citado, que é Miriam. Miriam, paralítica. E o diálogo dela com a Patrícia era um diálogo assim de muita expansão de consciência. Falando do que o Jesus fez com ela. Não deu o que ela pediu. Ela queria voltar a andar e não andou. Ficou aleijada. Continuou aleijada pro resto da vida. Mas era o que ela precisava. Então vamos lá. E ele vai dizer: o ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens
são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Olhe bem. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Quantos de nós entregamos dinheiro? A caridade material é imprescindível. Tem pessoas que precisam do recurso material, mas é preciso não ser displicente nem negligente no ato de dar. Se você está numa rua e tem um projeto social de 16 anos, que é o Grupo Caritas Salvador, a gente vem, logo a nossa política na rua é essa, a gente lida com pessoas de rua, eu lido há mais de 21 anos, com o Grupo Caritas 16 anos, mas com outro grupo que eu fiz parte, mais 6, são 22 anos em trabalhos ininterruptos na rua, no contato com o saciseiro, o cara estropiado, o ladrão, aquele traficante, o meliante, é aquele povo realmente, muita gente boa também, humilde, pobre, que vai para ali para sobreviver. Se a gente ficar, já de logo, dinheiro, não trabalhamos com dinheiro. Porque a gente sabe que não tem como julgar aquele que precisa do recurso para realmente comprar o alimento, aquele que vai pegar o dinheiro para comprar cachaça, o que vai pegar o dinheiro para comprar cola e que vai comprar crack. Não temos como discernir. Obviamente que em alguns momentos a gente faz um trabalho de doação escondido, a gente percebe a energia e aí que tá. Se você está conectado com o divino, com o self, com o Cristo interno, você vai ter a inspiração dos benfeitores e automaticamente com a inspiração, chegou em Trocátia também aqui agora, com a inspiração dos benfeitores, nós vamos fazer a atitude daquilo que o outro necessita e não do que a gente acha que ele precisa. Esse é um aprendizado excelente que eu vou falando e vou traduzindo para vocês para trazer clareza. Vou trazer da minha prática. No meu consultório, quando as pessoas chegam, digamos que ela me procura para fazer acupuntura. Tudo bem, eu quero acupuntura. Ela pode estar querendo a acupuntura por um julgamento, uma conclusão, uma definição de que ela ouviu falar que a acupuntura é bom para enxaqueca, que é bom para dor, que é bom para isso. Como a gente tem um plantel de ferramentas integrativas, pode ser que ela, de fato, o corpo dela não requeira a acupuntura. Ela pode estar pedindo por um ponto de vista que ela alinhou e concordou, achando que aquilo era o melhor para ela. Só que se você está na consciência, quem vai cuidar, ambos estando em consciência, vocês ampliam o olhar, como ninguém vai estar sozinho, o engenheiro, o médico, o advogado, o policial, todos estão atuando no mundo, o professor, com a inspiração dos benfeitores. Quando vocês se conectam com essa verdade interna, com o Deus interno, é possível que os benfeitores inspirem para o melhor que aquela pessoa requer. E nada mais justo do que procurar investigar o corpo. São recursos que a gente utiliza porque o corpo tem memória, as memórias das células, as memórias dos órgãos. Então eu te pergunto ao corpo, corpo, isso pode ser em silêncio, o que você requer? Hoje é acupuntura? Ou seria um reiki? Ou seria uma terapia de regressão? Ou seriam as barras de Axis? Ou seria uma massagem ayurvédica? O que quer que você tenha no seu arsenal terapêutico, exemplificando meu trabalho, eu vou ver que não é acupuntura e o corpo nega a acupuntura. Ele quer um reiki, ou um relaxamento, ou ele precisa fazer ali naquele momento um trabalho de meditação profunda com a regressão de memória, a infância ou a adolescência para liberar um trauma. Então, isso é você atuar no dar, na consciência do que o outro requer e não do que ele acha que ele quer, que ele precisa. Isso é filosófico, mas é esse o entendimento que Emmanuel vai nos trazer. Você entrega então o que ele requer, significa que você está entregando o que seria, o que é contribuição para a vida do outro e não do que o outro acha que poderia ser. Alguém pode estar pedindo na rua ou num centro espírita para coordenar um trabalho. E você pode, com discernimento, se você não for displicente, tiver o bom senso, perceber que aquela pessoa, por mais que ela seja um intelectual na área de trabalho dela, seja um juiz, pode ser um PhD em física, um doutor em geografia, ou um mestre em matemática, ele pode ser isso na faculdade dele lá, mas ele não tem competência, às vezes moral, para exercer um cargo de coordenação de uma mediúnica. Se você mede pelo que ele alcançou no nível intelectual, no nível acadêmico, e dá o cargo a ele, está dando algo que não devia. Então o dar não é indistintamente. Você pode negar que ele dá, dizer não cabe isso aqui. Que tal você ficar aqui na livraria vendendo livros? Esse é o discernimento do chamado que Emmanuel vai nos trazer. E ele vai dizer, Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer, aí está aqui no texto entre aspas, que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Olha que delícia, o que eu acabei de citar de exemplo, não é, Soraya? Não é, Cosete? Presta atenção,
Olha o que eu disse, seu Edésio, Edésio Brasil, Francisca, Solange. Olha a necessidade do outro. Quem é que está atento à necessidade do outro, de fato? E na arte da ajuda, no curso que eu fiz com o Andrei, eu percebia que eu estava entregando, às vezes, mais do que meus pacientes precisavam. Às vezes, se você dá demais, você está fazendo um desserviço. Ao invés de ser uma contribuição para o outro, você está dando a ele aquilo que ele não precisa. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então a gente vai ter aquilo que a gente precisa, o cobertor vai ser do tamanho do frio que a gente tem. Só que para ter discernimento de qual cobertor que nós precisamos, é preciso estar atento, é preciso ser vigilante, é preciso ser prudente. E é por isso que Jesus fala que dê sempre, mas dê de acordo, entre outra amiga aqui, Semiramis, que deve sair também, que esse momento de 8 horas tem outros interesses, que não talvez uma live sobre dar. E a gente vai percebendo que a entrega, entrou Liane Martins também, espero que fique, e outras pessoas estão entrando. Mas entra e sai. Você sabe no Instagram como é, né, gente? Você vê ao vivo o Flávio lá, você clica, dá uma olhada, ó, falando sobre negócio de temas evangélicos, não, deixa eu olhar aqui outra coisa que me interessa, deixa eu ver a novela, ou deixa eu ver coisas aí, deixa eu ver outras coisas que sejam mais contribuição. Mas é as escolhas de cada um. E você tem que dar ao outro aquilo que ele tem como necessidade para o crescimento do outro. Mas como somos nós que vamos julgar o que o outro precisa? Quem somos nós para saber de fato o que o outro necessita? Para que a gente não afogue o outro dando demais, além do que o outro requer. Foi o que muitas vezes eu fiz. Eu entregava muito. São 21 anos de formado, 20 anos de formado que eu tenho, atendendo pessoas, cuidando de gente, cuidando de gente, cuidando de gente. E às vezes a gente tem uma ânsia pelo complexo da culpa ancestral, como ser humano perverso, abusivo, que matou, mutilou, fez um monte de barbárie, nós ficamos nessa existência querendo compensar, e aí quer dar tudo, quer dar, dá ao filho tudo que pede, porque às vezes você foi um malfeitor para ele, às vezes a esposa, que você tá ali cometendo um delito, tá transgredindo, e a consciência de culpa lhe aperta, você quer entregar tudo que ela pede, ou até vice-versa, a mulher entregando ao homem tudo porque ela está ali num movimento de traição ou de infidelidade e a culpa não deixa ela ficar em paz, ela fica entregando tudo. Então tá dando além do que o outro necessita ou tá dando por interesses de compensação das consciências de culpa que porventura nós estejamos carregando. Então ter consciência do que se dá é fundamental. A gente nunca vai deixar de dar, mas dá o que seja necessário e o que seja contribuição para a vida do outro. E para ser contribuição na vida do outro, é preciso que você seja contribuição para você. Ou seja, você tem que estar bem, expandido, conectado com o divino, procurando fazer sintonia com os benfeitores, para estar inspirado na palavra que vai dar, que inspira o outro, naquele verbo que vivifica, que traz consciência, que traz clareza para a dor do outro. A gente passa por isso o tempo todo na vida. Então, o movimento de orai e vigiai, ou até invertendo, vigiai e orai. Estejamos vigilantes, para que a oração seja uma oração que conecte-se com aquilo que é a proposta, né? Que a gente precisa fazer dessa conexão com o Pai, com o Criador. E Emmanuel continua. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertência aos vendilhões. Então ele deu bem-aventuranças aos pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado aos mansos e pacíficos, bem-aventurados os que choram. Caiu aqui minha internet, não foi, gente? Acho que caiu meu sinal, não foi? Caiu por um pouco. Eu vi que todo mundo sumiu. Quando todo mundo some é o sinal. Caiu um pouquinho, não foi, Edson? Caiu um pouquinho aí? Edson, fala aí. Mas já voltou normal. Pronto. Ok, meu irmão. Foi um pouquinho só, não foi? Continua ouvindo? Estamos sim. Então pronto, são as oscilações naturais desse momento da tecnologia que a gente agradece muito, né? Porque um centro pode estar cheio como hoje devido à tecnologia. Imagine aí se não fosse a tecnologia. Então a gente agradece, mas tem que lidar com esses movimentos, né, das altas e baixas aí, as quedas que vamos tendo. Então, voltou também aqui no Instagram, o pessoal está comentando aqui. Então, perceba o que ele faz. Ele, ao mesmo tempo, concedeu bem-aventuranças aos aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que sofrem. Então, as bem-aventuranças foi uma entrega que Jesus deu e que nos deixou que é atemporal, que chegou a Gandhi dizer que se todos os livros sacros do mundo fossem perdidos e se só restassem o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Poderíamos trazer todo o sagrado que a história da civilização necessita para continuar caminhando para o divino, ou para o estágio de bem-aventurança. Então ele dá bem-aventurança aos aflitos e a advertência aos vendilhões, que eu citei no exemplo. E ele entra no templo e faz aquilo que ele faz, mostrando que ali a casa do Pai não é lugar de estar vendendo
e ele sai derrubando tudo, exemplificado nas películas e nos filmes. Então ele deu a lição do que os vendilhões precisavam. Ele não deu a anuência e a leniência com aquilo que era um delito para o entendimento do Cristo. Então é preciso que vocês entendam isso. É preciso que a gente não seja sempre permissivo. Sempre aquela pessoa que baixa a cabeça, dá ele tá pedindo, ele tá pobre. Nas ruas de Salvador, se esses 22 anos que eu tenho de vivência de rua, se a gente desse tudo o que os outros pediam, com aquelas caras assim, que eu já vou na alma, eu já analiso a alma, porque como terapeuta, eu já faço análise, a sensibilidade mediúnica, com a visão do terapeuta, eu já sinto o coração. Tem gente que me pede, eu olho assim, eu já sinto, porque eu estou conectado, não é com julgamento, é olhar a energia do outro. Não é o que o outro me diz, é o que o outro está vibrando. Isso é um detalhe importante. Quando você tem uns espíritos chamados pseudo-sábios, que chegam numa mediúnica, falando de uma forma rebuscada, cheia de retórica, você percebe a vibração do que está vindo do espírito. Você precisa ver. Você sente o campo que ele emite. Então tem pessoas que nos pedem ao longo de 22 anos de experiência de rua, eu sei perceber quem pede e que você necessita. Você vai no carro lá escondido, digo, não trabalha com dinheiro. Aí você dá uma voltinha e vai lá e tira um dinheirinho e dá, tome aqui meu pai, segure, vá. Não deixa ninguém ver não, ele pega o dinheiro dele. A gente sabe que a energia daquilo ali é necessário o dinheiro, mas você tem que ter o discernimento. O outro você não pode dar. Meu tio, daqui o dia não venha pra cima de mim, na mesma hora eu corto. Não venha com esse mimimi. Não me toca, mimimi não me toca. O que me toca é a energia. Para você estar mudo, sai e entre de novo, Mônica Fontoura. Pode entrar e sair, acontece no Instagram de vez em quando. Sai e entre. Então, se vier com esse mimimi, com essa energia de coitadinho, sai de baixo. Sai de baixo. É diferente do irmã Dulce, que era pedinte e quando pedia com aquela cara de compaixão, ela estava no serviço do Cristo, ela era a serva do Senhor. Pedia ao rico, que o rico cuspiu na mão dela, imediatamente ela fechou a mão e disse, aqui é para mim, aqui você cospe para eu levar para os meus meninos. Ela não pensou, ela não racionalizou. Ela estava na entrega do serviço altruístico e ela deu ensinamento naquele ato do dar. O que o outro pôde dar era a cusparada na mão. Ela recebeu. Mas ela recebeu e deu uma lição. Ela também deu. Ela não deu um tapa na cara. Como muitos de nós poderíamos entrar no embate, na violência. Tomou a cusparada. Quer você, rapaz, cuspir minha mão, vagabundo? Toma aqui um tapa, pufo, pufo, pufo. E a agonia começou. Ela não. Ela recebe a cusparada, fecha a mão e diz, cospe daqui. O exemplo a face direita e a esquerda, que não é literal. Eu acabei de ler Boa Nova, ou Luz do Mundo, não é literal a face. Lá tem um capítulo que a benfeitora Amélia Rodrigues nos traz a informação do que é o simbólico do da outra face. É para não revidar o mal com o mal, porque a violência gera violência. Se você revida, é diferente, você pode agir e não reagir. É muito mais amplo a atitude diante da humildade do Cristo, quando diz para o centurião, por que me batestes? Se cometi algum equívoco, me disse, chega a me arrepiar agora, porque eu me lembro do que eu fui, um centurião covarde. Fui, não tenho receio de dizer, centurião covarde. E toda vez que eu dou exemplo do centurião, li agora também o livro Luz do Mundo, cito o exemplo de 5 centuriões maravilhosos. Aquele que tinha um servo doente, se eu não me engano o nome dele eu até anotei aqui, capítulo do centurião, porque agora eu vou reler esse capítulo direto. Ordena somente, capítulo 97, que o centurião fala assim, se eu sou um centurião, comando 100 soldados, se disser a algum soldado, faça isso, ele vai e faz, o senhor que é filho de Deus, pode nem ir lá em casa. Se o senhor mandar, me arrepio todo, eu tenho certeza que ele vai ser curado. E Jesus diz, nunca vi em Jerusalém tamanha fé como a desse centurião. Mas eu não era esse centurião, eu era o covarde. Eu era aquele, talvez, de há 2000 anos, do livro Públio Lentulus, eu era Sulpício Tarquínio, não valia nada. Aquele que se aconchabrou com Fúvia, aquele que era conchavado com Pilatos, valia nada. Que matou Simeão, ou melhor, que morreu com um madeiro que caiu na cabeça e partiu a cabeça de Simeão. Ele morreu depois. Acho que foi com a cruz que caiu em cima dele. Então o centurião ordena somente. E ele traz o exemplo de centuriões, o nobre Cornélio, que era um centurião que foi citado por Lucas nos Atos dos Apóstolos. Então teve centuriões que passaram que tinham outros tipos de condutas. O chefe de uma centúria, teve o centurião Paulus, que era o que fez isso com Jesus, que pode dizer, pode ir lá,
porque eu sei que... E aí Jesus diz, às quais o servo se referia a Paulo, interrogou o Senhor, quando ele disse assim, jamais vi tamanha fé igual a desse centurião. Então, o centurião que comandava, que covardemente, eu falei isso porque mesmo, você, Edson Gomes, eu citei o centurião, que eu trazia o exemplo de Manduce, que cuspiu, do tapa na cara, lembrei, por que me batestes? Se fiz algo de errado, me dizes, Jesus dizia. Aquilo era um dar, ele deu ao centurião, ele deu o olhar de compaixão pela ignorância de um ser daquele que batia no rosto do justo. E Jesus não revidava. Mas ele não baixava a cabeça e ficava com mimimi, não. Ele se posicionava com a altura da envergadura que ele tinha. Quando Pilatos fez aquela movimentação e que os judeus optaram por Barrabás e colocou o justo, o Cordeiro de Deus, para carregar o madeiro para o Calvário do Gólgota, ele simplesmente estava ali entregando sua vida em holocausto e se dando. Ele estava dando o exemplo da fé inquebrantável, da certeza da imortalidade da alma. Então, quantas vezes a gente pode dar coisas que podem fugir ao que seria o esperado pelo receptor? Esse é o ensinamento, e eu agradeço ao meu amigo Edson por esse convite, por isso que eu aceito, Edson, todos os convites que me fazem na medida da minha agenda, porque a tendência, meus irmãos, é a gente viver a nossa comodidade. Muito melhor. Eu estava na academia malhando, podia depois fazer outra coisa, ver uma televisão. Óbvio que é uma zona de conforto. É óbvio que a gente precisa disso. Só que isso a gente atende os nossos instintos mais ancestrais e primitivos. Se doar no sentido de dar um tempo da sua agenda para um trabalho como esse, eu não estou dando, eu estou recebendo. A energia de vocês aqui agora, a Luciene está aqui me olhando, eu estou vendo aqui o pessoal aqui que se mostra diante de mim, olha essa cara de Vani, com essa cara bonita, com esse óculos no rosto, vendo aqui Solange, isso é uma alegria para mim, ver esse cabelo branco de seu Edésio, esse senhorzinho bonitinho, Edésio Brasil, que coisa fofa. Então, ver essa galera aqui diante de mim não tem preço. Eu estou recebendo de vocês as vibrações de carinho. Ver Edson assim, sempre generoso e gentil comigo, essa parte que eu não sei se ia ser uma máscara. Eu, como terapeuta, não tenho como avaliar que ele não é meu paciente, porque às vezes a gente usa a máscara do bonzinho, porque Edson é assim o tempo todo. Se ele é isso mesmo, ele já atingiu um patamar que eu queria chegar. Eu não consigo ainda não. Essa fala amorosa, cortei, gentil, me lembra um cara que eu amei e amo, que é seu Emanuel Lilton Muniz, doutor Ternura, da Casa de Pititinga, que eu tive o privilégio de atender a sua esposa, que desencarnaram os dois, ele desencarnou aos 90 e poucos anos. Uma ternura que quando eu conversava com o doutor Edelfonso, que não tinha o perfil de doutor Lilton Muniz, que era um promotor, e doutor Edelfonso médico, eu era amigo dos dois, eu adoro idoso, sempre trabalhei com idoso, com velho, e falo de velho de uma forma muito natural, eu tô vendo a velhice em mim, eu vi aquela forma de dar de seu Lilton, ele me presenteava com o livro de Emmanuel, com a voz tão doce e gentil. Eu chegava para atender a velhinha dele, a mulher dele, ele ficava no quarto e perguntei assim, ô dona Dei, ele é assim mesmo? Carmen Augusta é a filha, que é arquiteta, minha amiga até hoje. Ô Carmen, seu pai é assim mesmo? É, Flávio, mais de 60 anos, eu tô quase 60 anos, ele é assim desde que eu conheço por gente. Eu digo, meu Deus, então não é possível que isso seja uma máscara que ele tá usando há 60 anos. Não é possível. E aí eu falei pra mulher, porque mulher é quem mais sabe. Se perguntar a Deise quem eu sou, ela diz, não vale nada. Para saber quem eu sou, pergunte a Deise. Não vale nada. Vai dizer, não tem jeito, vai conviver com ele aí. Que as pessoas ficam, que maravilha, que pessoa maravilhosa, que ser humano, você é um doce. Vai viver com Flavinho para ver que doce que eu sou de coco. É um doce azedo. Mas seu Lilton não, eu perguntava a tio Lilton, ô dona Dei, fale dele aí, ele é assim, que eu não queria acreditar, mas eu sentia a vibração dele que era de puro amor, era de generosidade, genuína. Com Edson eu tenho ainda dificuldade, porque eu não convivo com Edson como eu vivia com o tio Lilton. Era 3 vezes na semana na casa dele, atendendo a veinha. Então eu tinha contato com ele. Aí ele me vinha com boa nova e dizia assim, ô filho, toma esse presente aqui. Ô tio Lilton, eu amo livro. Hoje a minha compulsão na vida é livro. E ele foi um dos que me presenteava cada vez que eu ia. Tome aqui boa nova, leia, filho. Eu lia um dos livros mais lindos que eu já li sobre a história do Cristo, que eu vou reler agora de novo. Já li 4 vezes, vou ler a 5ª vez. Todo Natal eu começo a ler de novo. Amélia Rodrigues, Boa Nova, para eu me impregnar no psiquismo do Cristo, para ver se eu mudo alguma coisa, se eu me dulcifico. Que eles me dão tanto, o Evangelho me deu tanto, que eu não consigo
absorver no nível do que eu gostaria. Não me culpo, não. Mas é uma tendência minha da motivação de buscar essa metamodelagem que é Jesus, com outras metamodelagens como o tio Lilton. Então o tio Lilton me deu esse exemplo de entrega, Edson. Eu falei de você por isso, irmão. Porque ele me parecia ser essa doçura e eu vejo você comigo. Ô, Flávio. E aí fala assim de um jeito, olhe como ele é, fique tranquilo, meu filho. Eu de vocês que convivem pode ser assim, vai viver com Edson, nós cego a esposa dele. Pode ser que não valha muita coisa. Só ele vai saber se ele está representando ou se ele de fato já atingiu esse grau, mesmo humano, comum, imperfeito, sujo, com tudo que a gente tem. A gente aqui, se botar na peneira, se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. É óbvio que a gente tem um mais à frente, outro mais atrás, mas a gente está caminhando. Mas quando eu vejo pessoas assim, que já adquiriram, como a Leonora, Peixinho, que fala, é firme, mas tem uma doçura, tem uma paciência, mas é firme também. Eu fico assim admirando. E tio Lito era um exemplo maior disso aí. Aí ele me entregou há 2000 anos, eu li. Depois ele leu há 50 anos depois, eu li. Depois Ave Cristo ele me deu, eu li. Depois Paulo Estevão, meu filho, leia Paulo Estevão, eu li. Aí me deu Renúncia, eu digo, renúncia. Li os 5 romances de Emmanuel, que são as coisas mais preciosas desse planeta Terra, que vocês não leram, muitos de vocês. Uma vergonha. Vá ler esses 5 livros, pelo menos, não desencarne sem ler, receba e se deem. Então, essa digressão para falar da doação é para falar desses irmãos que têm essa mansuetude e conseguem se dar em um movimento de alma. Para vocês não dizerem, o homem não respira, mas não precisa respirar. São 50 minutos de entrega, de dar. Então, quando eu dou aqui, eu recebo. E eu fico grato pelo convite de Edson. Eu falava sobre isso para dizer isso. Porque eu estou recebendo, Edson. Vou fazer a agenda do ano que vem e quero mais vezes estar nesse grupo. Olha que galera boa. Quero estar aqui. Vamos agendar a agenda do ano que vem. Se você me quiser de volta, teria o maior prazer em fazer esse contato com você. Dia de semana assim, normalmente eu atendo paciente, mas hoje eu não desci para Salvador, estou em casa. Então a gente vai ajeitar, eu vou querer ter encontros sim com esse grupo e me dê temas como esse para ver se eu me melhoro. Porque quando eu estudo isso aqui, eu tô com vergonha, que eu não dou muita coisa, eu dou muito pouco, sem culpa, gente. Eu não tô naquele lugar da culpa, eu não quero sair dando, como muita gente fica em centro espírita, dando pro centro, mas não dá, capaz de dar na família, é incapaz de dar a si mesmo um pouco de paz, ou melhor, um pouco de silêncio, um pouco de cuidado, de autocuidado. Isso é hipocrisia, isso é falácia, isso não é o que é a proposta de Jesus. Você tem que saber dar e também saber se dar. Porque se você não se dá, não é se dar ao ego, é se dar no sentido do que você precisa do auto-amor, do autocuidado. Já vamos terminar, né, Edson? Daqui a pouco, tá faltando 10 minutos aí, né? 8 minutos para acabar, não é isso? Fala aí, meu irmão. Não, ainda faltam 12 minutos. Então, mas eu vou tentar ter um tempo para poder interagir, por favor. Então, eu termino o texto dizendo, Jesus diz, então, olhe bem, concedeu bem-aventurança aos aflitos, e advertência aos vendilhões. Certo, os mercadores de má-fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Eles queriam manter aquele status quo, os vendilhões, os mercadores, mas Jesus não deu o que eles queriam, deu o que eles precisavam, o que eles necessitavam, porque Jesus era vigilante, perscrutava a alma do outro. E aí ele fala, deu alegria nas bodas de Caná, quando naquela festa que abre o evangelho, ele vai a pedido da mãe do aniversariante e faz multiplicar o vinho. Ele não estava ali sendo compactando com vício, com nada não. Era da cultura, era necessário, sem dogma. Jesus não queria fazer conversão de ninguém a toque de caixa. Cada um no seu estágio evolutivo, cada um com suas escolhas. Se o povo estava ali tomando vinho na festa daquela pessoa, era muito... Está lá no Boa Nova, os amigos, se eu não me engano, capítulo 10, que é linda a passagem. É preciso saber dar, Pedro. Deixa eu pegar isso para vocês aqui, gente, por favor. Isso aqui precisa ser lido. Aqui. Olha que passagem. Que maravilha, gente. Meu Deus, obrigado, 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 Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui me dando e recebendo tanta inspiração que está vindo. É uma passagem aqui da amizade, que fala do dar. Tomara que Jesus me inspire aqui, que eu acho o capítulo, deixa eu ver se é bom ânimo, capítulo 10, o perdão, amor e renúncia. Acho que é amor e renúncia, 97, se eu não estou enganado. É uma das passagens mais lindas que tem no Evangelho. É muito profundo. Jesus,
Onde é que ele fala, meu Deus? Se vocês souberem aí, me diga. É a passagem que é preciso saber também dar. Pedro, se eu não me engano é com Pedro. Eu não separei. É uma pena. Deixa eu ver aqui. Pecado e punição, a lição de Nicodemos, o perdão, Joana de Cus, a lição, o testemunho de Tomé, a oração dominical, a lição da vigilância, não. Qual é o capítulo? Bom ânimo, não é. É o 10 ou 12, deixa eu ver se é o 10. Li, capítulo 10, o perdão. Rapidinho, meus amigos, que é uma passagem assim. Eu acho que se vocês puderem procurar aí para mim, ver se é no capítulo 10, uma passagem que Jesus fala para eles assim: você sabe, Pedro, o que é o prazer de uma amizade, o prazer de você ter entregue? Ninguém pode devolver o prazer da amizade que você pode dispensar a alguém, independente de se o outro lhe devolve isso. O prazer de dar já é o seu prazer de dar. Então, quando você entrega ao outro, independente do outro lhe devolver, óbvio, se eu amo, eu gostaria de ser amado, mas o prazer de dar amor já é uma benesse para quem oferta. Foi isso que Jesus exemplifica, mas é uma passagem tão poética, porque Humberto de Campos tem uma linguagem tão poética. Ele diz assim: Pedro, se eu não me engano é Pedro, você sabe o que é o prazer? Veja aí, minha linda, essa passagem aí, que é o prazer de dar-se a um amigo, Pedro. É linda a passagem, é de você chegar e ficar assim com vergonha do que Jesus propõe. Então, nesse processo do dar, ele falou que deu. Ele deu o que foi pedido pela mãe do noivo lá da festa da boda de Caná e multiplicou o vinho e deixa o pessoal. Ele não estava sendo leniente com o vício. Ele estava dando porque naquele momento era necessário que a festa se mantivesse. E ele deu. Mas, ao mesmo tempo, ele também negou. E eu vou citar o exemplo do livro Luz do Mundo para terminar. E terminando o capítulo de Emmanuel, eu vou mostrar o momento que ele não deu e que foi necessário não dar. Então, deu alegria nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Quantas repreendidas ele deu em vários dos discípulos que não conseguia nem ficar por uma noite com ele dormindo para que ele pudesse meditar nas vésperas do Calvário que ele iria enfrentar? João, Tiago e Pedro, que cochilou a noite toda. E ele falou: nem isso vocês são capazes de ficar aqui acordado em vigília comigo no momento que eu preciso? Ele dava repreendida. Então, proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, lá, na hora do Calvário, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixasse na obra começada. Deixa eu ficar um pouco mais. Não. E aí a passagem de Lucas fala justamente isso. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Tomou a vida dele, da existência, não a vida do espírito imortal. E Cristo ficou lá, não pediu nada de volta. Não pediu a obra começada de volta. Olha o que eu fiz por vocês. Pelo amor de Deus, eu estou me entregando há 3 anos na divulgação do Evangelho da Boa Nova do Messias. Quantos eu botei para andar? Quantos eu botei para enxergar? Quantas mulheres adúlteras eu perdoei, ou melhor, liberei da consciência de culpa, deixando ela ir e não tornando-nos a pecar? Madalena, que se converteu e se tornou uma grande discípula do Evangelho, que a ela se revelou no 3º dia. Olha o que Jesus deu de exemplo, e o pessoal na hora esqueceu de tudo. Colocou ele lá, não, é ele que vai, Barrabás, libera Barrabás. Foi uma obsessão coletiva naquela escolha. O povo judeu, junto com os romanos, entregando ali Jesus para aquele movimento de inspiração na cruz. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que estás nos céus. Então, meus irmãos, termino aqui o texto de Emmanuel, que é tão pequeno e tão profundo, demonstrando que estejamos sempre aptos a dar, mas tenhamos a consciência do que de fato devemos dar. E a história de Miriam é a que eu vou citar para vocês, quando ela falava, dentre outras coisas, sobre o Cristo com uma patrícia romana, e ela perguntou: e você também é uma cristã, seguidora desse fanático, desse Messias? E aí
a nossa querida Miriam, na conversa que vai tendo, vai lembrando do contato que teve com Cristo. E aí eu vou pegar o trecho aqui, depois desse desdobramento, ela vai explicar o contato com Jesus. Quando ele não curava todo mundo, não botava aleijado para andar, ele era um prestidigitador, na verdade ele era um taumaturgo, será? E não fez você andar? E ela diz, a voz embargada refletia a emoção da expositora dominada por expressiva saudade a transparecer na evocação dos fatos. Ele pernoitava então, prosseguiu relatando na casa modesta de um dos seus de nome Pedro, ela falando do encontro dela com Cristo, que segundo consta, se encontra agora em Roma. Conduzida à sua presença, perguntou-me com inefável modulação. Jesus perguntou a ela, que queres que eu te faça, minha filha? Imagine que momento de doçura de um encontro desse. A poetisa do Evangelho, Amélia Rodrigues, leiam. 4 horas para acabar de ler esse livro, gente. Vocês tirem 4 horas da semana de ver novela. Diminua 1 hora de novela, segunda, terça, quarta e quinta, que você na quinta-feira acabou o livro. O outro, Pelos Caminhos de Jesus, também 4 horas eu acabo de ler. Eu cronometro o tempo para justamente nas minhas exposições eu dizer o tempo que você leva para ler cada obra. Claro que vai variar um pouco da leitura de um que lê mais rápido, outro que lê mais devagar. Mas num tempo médio, essa obra você lê em 4 horas. 4 horas. Se vocês já sabem disso, vocês tiram 1 hora hoje, 1 hora amanhã, 1 hora depois. Acabou. Luz do mundo. Lê um livro. Tem muitos de vocês que não leram um livro esse ano. Um livro. Eu sei que não leram. Então leiam um livro. Luz do mundo. Outros peguem Boa Nova. Se aproveitem do momento do psiquismo do Natal para se impregnar disso. E eu vou finalizar. Que queres que eu faça, minha filha? Aí ela disse, que voltes a andar, Senhor. Ela queria andar, paraplégica. E aí eu não sabia dessas passagens, daqueles que pediu também e que Jesus não deu. Ou melhor, deu o que o outro precisava e não do que o outro queria. Ele via o que a alma necessitava. Isso é lindo, gente. E ele vai dizer, ela diz que voltes a andar, Senhor. A expressão do seu rosto, aqueles olhos transparentes e puros, penetrando minha face imersa em tristeza, nunca pude esquecer. Fitou-me demoradamente e depois redarguiu. Andar não é o mais importante na vida, como supões. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz. O que foi que aconteceu? Vejamos. Mas nunca levantaste da cama, arremeteu irada a Patrícia Romana. E como respeita e dizes que o amas? Ela continuou paraplégica. E eu finalizo minha mensagem, estou toda arrepiada aqui. Olha que momento vocês me oportunizam. Por muito tempo, permiti-me referir-vos, pensei também assim. Por que ele não me curara? Conheci paralíticos outros aos quais ele restituíra os movimentos, cegos, surdos, mudos, endemoniados que se recuperaram após estar com ele. Por que eu não? Foi somente a lição do tempo que me fez compreendê-lo. À medida que se passavam os meses e os anos, aqueles beneficiários das suas mãos e da sua compaixão voltaram a enfermar e alguns morreram. Outros, após a saúde, desertaram dos deveres, acompliciando com males e infidelidades danosos e infelicidades danosos e de difícil elucidação. Eu, porém, continuava paralítica, todavia, paulatinamente fui sendo possuída por incomparável paz, dominada por inexplicável alegria de viver e amar. Transformei minha dor em sorrisos para os mais infelizes do que eu, e a minha aflição resignada ensinava em silêncio conforto e esperança a outros padecentes. Fez uma pausa como se desejasse recompor mentalmente a ordem dos acontecimentos para logo prosseguir elucidando. Aqueles olhos dúlcidos pareciam fitar-me sempre e aquela voz incomparável continuava soando-me aos ouvidos. Passei a amar Jesus. Ele, é certo, havia partido. Contaram-me sobre o seu retorno e reaparecimento reiteradas vezes. Narraram-me seus ditos, seus feitos e descobri amando-o através do sofrimento dos que não puderam conhecer. Fui convidada a participar das reuniões que se faziam em sua memória e ali, com a cítara e a voz, ela era cantora,
nos intervalos da narrativa e dos estudos da sua palavra, terminando, eu cantava bendizendo sua misericórdia e seu amor. Estava curada, não do corpo, mas da alma, que é muito mais importante. Vossos pais, quando de passagem por Jerusalém, conhecendo-me, convidaram-me a vir a Roma, para cantar e ser vossa amiga então. No dia quente, ante a piscina cercada por altivas colunas de mármore, suave olor perpassa. É como vos digo, nobre Lavínia, que era patrícia romana, esse Jesus, sem dúvida, falou tranquila, então, conquanto os meus respeitos à lei e às tradições de Roma, pelo que dizes, falou Lavínia, parece-me um Deus. Não um Deus, pois que Deus só um existe, mas o Filho de Deus, Rei sublime que está acima de todos os reis. E aí disse a Lavínia, cala-te, Miriam, para que ninguém suponha que conspiramos contra o imperador e silencia suas simpatias pelos cristãos. Ela disse, Miriam, não posso, senhora, perdoai-me, quem conhece Jesus pertence-lhe, entregando-lhe a vida desde então para que ele a dirija. Ela disse, Lavínia, admiro o teu amor, respeito a tua fé. Disse Miriam, muito obrigada, nobre senhora, salve. E o dia continuava lá fora, vencendo o ciclo do sol. Ao entardecer daquele dia, no circo máximo, um magote de cristãos era atirado às feras em testemunho de amor a Jesus. E assim termina o livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, com esse movimento de encerramento dessa nossa exposição doutrinária da noite, agradecendo o convite penhoradamente ao meu amigo Edson por esse momento de ágape da minha alma, na leitura do capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, 106, da Lavra Mediúnica de Chico, do Espírito Emmanuel, e com a finalização da benfeitora Amélia Rodrigues, que possamos nos dar, dando aquilo que tivermos de melhor. E quando pudermos dar de nós, muito mais ampliado será o dar do que dar dos recursos materiais, que são necessários. E legitimamente as pessoas necessitam, mas dado o seu tempo, da escuta amorosa, da sua paciência, da sua tolerância, do tempo ao que sofre, do dar-se em serviço voluntariado desinteressado para aqueles que estão à margem, esse é o sentido maior do dar. Mas nunca percam, ao dar, o discernimento daqueles que vocês estão ofertando, para que não os afogue naquilo que eles não precisam e que possam os outros se perder com aquilo que vocês estão dando. Muito obrigado pela atenção de vocês, gratidão a todos que ficaram comigo até aqui e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz. Qualquer coisa que eu pensasse em falar sobre a sua explanação seria muito pequeno, meu irmão. Perdoe-me colocar desta forma, né? Grandioso a sua explanação, grandiosa a sua explanação. Não tenho palavras para fazer comentário nenhum sobre o que você nos disse, essa lição iluminada que você nos trouxe. Né? A gente é que agradece a sua participação. Esperamos sim que no próximo ano, né, a nossa próxima programação do Evangelho Doutrinário você possa fazer parte, retornando aí mais uma vez.